O ministro Alexandre de Moraes, enquanto um golpista eu prendia sem mostrar o resultado da ata, o Alexandre de Moraes Maduro, do Supremo Tribunal Federal, decidiu revogar, hoje pela manhã, a prisão preventiva de Felipe Martins, ex-assessor de Bolsonaro, e que é investigado por suposta participação em suposta tentativa de suposto golpe. É uma invenção do Alexandre de Moraes, né? No Brasil não se punem os atos preparatórios, só se pune o crime que começa a ser executado. Se ele termina, o crime é punido. Se ele não termina, por razões alheias a do criminoso, a tentativa se pune, mas o ato preparatório, antes de começar a execução, não se pune. Mas o Alexandre de Moraes, ele inventou aqui no Brasil, olha, se não se pune o ato preparatório, ele inventou a punição para o ato preparatório da tentativa de ato preparatório de crime não tentado. É uma coisa muito louca. O Felipe Martins, ele estava preso desde fevereiro, acusado de ter feito uma viagem aos Estados Unidos no final de 2022, mesmo com a defesa tendo apresentado inúmeras provas de que ele não tinha deixado o Brasil. A Procuradoria-Geral da República já havia dado parecer favorável para soltar Martins em duas oportunidades, uma em março e outra na semana passada. O procurador Paulo Gonet argumentou que não existia provas de que Felipe Martins tentou sair do país. Mas vale lembrar, doutora Kátia, que ele não foi liberado. Em primeiro lugar, para quem não sabe, rapidamente, no processo criminal, o Estado tem a obrigação de fazer a prova. E ele faz a prova e o juiz decide se é caso de, tendo provas, olha, isso indica que ele provavelmente cometeu um crime. Então você tem que ter essa materialidade, essas provas, e você tem que ter o perigo da liberdade da pessoa. Junto, não pode faltar um. O Felipe Martins, ele foi preso sem materialidade nenhuma. A defesa se desincumbiu da tarefa do Estado e provou que o Estado estava errado na sua alegação. Não há perigo na liberdade do Felipe Martins. Não tem como ele interferir na investigação, não tem como ele acuar a testemunha. Enfim, não há. Nunca houve hipótese de prisão preventiva. Aliás, não se sabe nem qual crime ele teria cometido, porque sair do país não é crime ao que consta. Mas, todavia, contudo, no entanto, ele ficou lá fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto. 1, 2, 3, 4, 5, 6 meses preso. E agora o Alexandre de Moraes, depois de duas manifestações da PGR, ele solta o Felipe, mas não solta, porque ele vai para casa ficar de tornozeleira eletrônica, impedido de usar as redes sociais e impedido de falar com dezenas de pessoas que são nominalmente citadas no despacho de Moraes Maduro. Aí você fala, se não existia razão para ele ter uma cautelar, porque a defesa provou o contrário, que o Estado não tinha provado, agora ele põe tornozeleira e impõe esta humilhação ao rapaz. E vale dizer aqui, não precisa gostar ou não da pessoa para falar o que eu estou falando. Eu sempre tive todas as críticas ao Felipe Martins e acho importante dizer isso para mostrar a isenção de um raciocínio. Tenho todas as críticas quando ele era assessor especial do Bolsonaro, sempre tive, não nego, mas ele é um símbolo da perseguição política nesse país. Ele é um injustiçado, perseguido, foi torturado e continua a ser torturado e humilhado por um juiz, um magistrado, um ministro de um tribunal que deveria promover a justiça e não promover essa forma mais academicamente fascista de autoritarismo que já se viu na Europa, que é o caso do fascismo acadêmico do Salazar. Salazar, pelo menos, tinha pedigree, coisa que o Alexandre de Moraes não tem.
Endosso plenamente as suas palavras, Pavinato, e reitero aqui com você, espectador, com vocês, colegas. Eu também, durante o período de assessoria lá no governo Bolsonaro, no governo anterior, eu tive inúmeras críticas à atuação de Felipe Martins. A despeito disso, talvez o caso Felipe Martins tenha sido o caso mais escabroso dessa era ditatorial Lula-Alexandrina. E por que isso? Como tão bem colocou Pavinato, Felipe Martins não tem prerrogativa de foro, não está na lista daquelas pessoas da Constituição cujas condutas são apreciadas e julgadas por ministros do Supremo. Ainda assim, ele foi preso preventivamente, muito entre aspas, porque eu adoraria que alguém me explicasse qual foi a tentativa delitiva de Felipe Martins, qual foi exatamente o crime. Bom, o crime imputado a Felipe Martins, a gente sabe, é o verdadeiro fetiche de Alexandre de Moraes, que é a tal tentativa violenta de abolição do Estado de Direito. E aí eu pergunto a você leigo, espectador leigo, você sabe que Felipe Martins, como ninguém, foi visto à frente de tanques, de tropas, de regimentos muito bem armados? Isso sim teria sido uma efetiva tentativa de abolição violenta do Estado de Direito. Felipe Martins era apenas uma pessoa discordante, divergente do atual regime. Isso não é crime. E crimes de opinião só são considerados crime em regimes tão ditatoriais quanto o nosso. Então, esse caso de Felipe Martins é escabroso. 6 meses detido, reitero, por juiz incompetente, não preenchia... Em todos os sentidos. Em todos os sentidos, no sentido técnico, no sentido do vernáculo, que vocês leigos bem conhecem, em todos os sentidos. Ele não preenchia os requisitos para prisão preventiva. Afinal, em que medida Felipe Martins colocava em risco a ordem pública do país? Pelo amor de Deus. Eu te respondo, se me permite, eu te respondo. Ele coloca em risco a partir do momento que ele se posiciona ao lado do principal inimigo do aparato estatal, que é Jair Bolsonaro. Se nós pararmos para analisar o motivo principal, que não existe um motivo jurídico para isso, como bem colocado pelos colegas que são expert na linguagem jurídica, no estudo de direito, que eu não sou, eu sou um simples cidadão que me disponho a vir aqui dar a minha cara, arriscar a minha liberdade para expor as minhas ideias e fazer valer a voz de milhares de pessoas que concordam com as minhas ideias. O principal motivo é perseguição ao opositor político. É exatamente isso. Então, foi-se o assessor do presidente Bolsonaro, foi-se o ajudante de ordem do presidente Bolsonaro. E assim foi indo todo mundo. Foi-se o filho do presidente Bolsonaro com diversas operações da polícia. Foi-se a estrela, né? A estrela do PT. Foi-se a estrela. Então, o que a gente enxerga aqui agora é que o real motivo, como bem colocado por vocês, não existe motivo jurídico. Não existe um motivo jurídico, não existe embasamento jurídico. Isso é institucionalização da marginalização da nossa Constituição. Ficou até meio rimando isso daqui. Mas é você pegar a Constituição e rasgar e passar para limpar fezes. Porque não existe mais direito a partir do momento em que você não cumpre a lei. A partir do momento em que, olha a manchete, eu faço questão de ler de novo. O ministro Alexandre de Moraes decidiu revogar. Decidiu. Ao bel prazer. Quem é que decide algo? É a lei, não é o ministro. Mas o ministro decidiu revogar. Ou seja, nós temos um autocrata declarado no país e apoiado pela mídia. Porque isso daqui é uma manchete que está circulando na mídia do Brasil. Isso aqui não é uma fala do nosso jornalismo. Isso aqui é a replicação de uma manchete que está em todos os meios de comunicação, que estão alimentando esse monstro. É como se alimentando um leão com fome, com asinha de frango. Você vai dando, você vai dando, você vai dando. Ele vai crescendo, vai ficando com mais fome, vai engolir quem primeiro? Ele vai engolir os visitantes? Não. Ele vai engolir o tratador, que é a mídia.
Só que a mídia está aplaudindo tudo isso, ela está embasando tudo isso. A mídia hoje no Brasil é a grande responsável pela destruição da nossa Constituição e da nossa democracia e por permitir a formação de uma figura fascista, autocrata no poder do Brasil. Que é isso que está acontecendo. Então, me indigna muito ler uma manchete como essa. O ministro decidiu revogar uma coisa que é ilegal. Ou seja, está todo mundo aplaudindo e apoiando o que está acontecendo no nosso país, que é a destruição da democracia. Aqui, aonde nós vamos chegar com isso? A sorte do Alexandre de Moraes é que ele conseguiu abolir o Estado Democrático de Direito. Se ele tivesse só tentado, mas ele conseguiu. E sabe o que mais me preocupa, Pavinato, só fechando e pegando um gancho na colocação maravilhosa aqui do Caio, quando ele se referiu, quando eu perguntei em que medida Felipe Martins acarretaria risco, e que ele disse pelo fato de ser ex-assessor do maior opositor do regime, do maior inimigo. Sabe o que mais me preocupa, Pavinato, e você, espectador, vocês todos colegas, é a implementação, eu não diria nem gradual no Brasil, eu diria implementação completa no Brasil de uma teoria que eu considero bastante perversa, Pavinato, no direito penal, que é a tal teoria do direito penal do inimigo. Ou seja, existem certas pessoas rotuladas pelo Estado como inimigas e essas pessoas, em tese, muito em tese, mereceriam ter as suas liberdades suprimidas, as suas garantias suprimidas, não mereceriam o devido processo legal, a ampla defesa, o direito ao contraditório, o direito aos recursos, tudo isso que os cidadãos normais merecem. O Günther Jacobs. O Günther Jacobs, foi um doutrinador alemão e com a seguinte... ainda está vivo. Está vivo. Com a seguinte, inclusive um doutrinador brilhante, com a seguinte ressalva: esse direito penal do inimigo foi concebido pelo Jacobs lá nos anos 80 para abranger casos muito mas restritíssimos de terrorismo, de ameaças efetivas, de grupos armados dentro do Estado. E esse caso do direito penal do inimigo, vale lembrar, ele foi muito aplicado num país bem livre, que são os Estados Unidos, no caso no pós-Torres Gêmeas, lá no pós-11 de setembro. Pessoal, ali foi uma comoção nacional. Nós tivemos o símbolo maior da democracia americana sendo esfacelado, lançado por terra, literalmente, por aviões de terrorismo. E aí, realmente, houve essa aplicação do professor Jacobs. Agora, aqui onde... esse Felipe Martins, esse símbolo nosso aqui, então? Pois, na visão o Felipe Martins, o nosso símbolo, o Alexandre de Moraes deve se sentir o maior discípulo do olha o despacho, olha o despacho do lustroso ministro. Ele fala assim: Felipe Garcia... A CNN publicou o alvará de soltura e deixou o CPF do Felipe Martins, né, exposto. Né? É demais. Né? Não, é muito legal isso. Que aqui, ó. Proibição de ausentar-se da comarca e recolhimento domiciliar no período noturno e nos finais de semana, mediante o uso de tornozeleira eletrônica a ser instalada pela Polícia Federal em Pinhais, no Paraná, nos termos tal. Obrigação de apresentar-se perante o juiz da execução penal no prazo de 40 horas e comparecimento semanal todas as segundas-feiras. Proibição de ausentar-se do país com obrigação de realizar a entrega de seus passaportes no juízo da execução da comarca. Cancelamento de todos os passaportes emitidos. Suspensão imediata de quaisquer documentos de porte de arma de fogo em nome do investigado. Proibição de utilização das redes sociais sob pena de multa diária de R$20 mil por postagem. Proibição de comunicar-se com os demais investigados. Aí vem aqui, ó. Ailton Gonçalves Moraes Barros, Almir Garnier Santos, Amari Ferri Saad, Anderson Gustavo Torres, Ângelo Marques de Nicole, Augusto Heleno Ribeiro Pereira. Tem uma lista enorme aqui, uma lista enorme. Você veja, não tem crime, tem isso. E só para lembrar, né, quando a doutora falou do não há foro privilegiado, vale lembrar que hoje até a Janja tem foro privilegiado. Não vale mais nada isso aí, não vale mais nada. E o STF, né, ele tem uma súmula, que é uma coletânea de entendimentos, que dá uma linha diretriz. Ele diz que existe uma atração quando tem muitos suspeitos, né, de coautoria de um crime, e um deles é denunciado e tem foro privilegiado, ele atrai
os outros que não têm foro privilegiado para ser julgado. Mas nesse caso não tem nenhum denunciado com foro privilegiado. Ainda tem investigado, mas investigado não é o caso, porque aí seria muito fácil. Sempre que o STF quisesse ferrar alguém como vem fazendo, diz que tem um investigado com foro privilegiado e assim passa por cima. Eles tentam enfiar o Bolsonaro nesse caso, porque o Bolsonaro já foi presidente da República e durante aquele período ele teve foro privilegiado, mas lembremos que os eventos do 8 do 1, que são o grande pretexto desse pessoal para fazer essa tremenda lambança jurídica, ou melhor, a arbitrariedade, o 8 do 1 ocorreu depois do final do mandato de Bolsonaro. E ninguém que estava lá no dia foi chamado.